Olá, você que sintoniza os canais do Grupo Matsuda e acompanha o nosso trabalho. Estamos de volta com mais um super webinário técnico. E dessa vez nós temos o prazer de receber aqui o médico veterinário Dr. Fernando Antônio Nunes Carvalho, que é médico veterinário há 40 anos, médico veterinário de grandes animais, produtor rural. Ele possui mestrado em genética no Japão, especialização em reprodução pela Universidade do Texas, especialização em nutrição pela Universidade da Flórida, é responsável técnico e mentor da nutrição animal do Grupo Matsuda e está na empresa há 36 anos. E hoje o tema do nosso webinário é nutrição de bovinos a pasto na fase de transição. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o nosso palestrante. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo, prazer ter o senhor com a gente. Bom dia a todos, muito obrigado, Alessandro, é um prazer estar com vocês aqui. Como o Alessandro falou, sou médico veterinário e estou representando o Departamento Técnico de Nutrição Animal. Nós estamos em todo o Brasil e nós estamos para poder colaborar com a nossa rede comercial e com nossos clientes, que são, na verdade, nossos patrões, aqueles produtores rurais que procuram a Matsuda. Nós vamos começar falando que é uma coisa muito importante, né? Planejamento. O planejamento e o trabalho dão um resultado. Só trabalhar não resolve, só planejar também não resolve. Quando você junta os dois, você consegue o resultado. Então vamos falar um pouquinho de planejamento no sentido que está entrando a fase de transição, tudo indica que vai ser novamente complicada, nós vamos para o terceiro ano de laninha e a nutrição tem que ser preparada sempre com antecedência. Você tem um dever de casa para ser feito meses com antecedência e se preparar agora para a entrada da transição, que já começou praticamente meados de abril para cá, e talvez vá até junho, julho. E a gente vai entrar na seca, e aí pode demorar até setembro, outubro. Tá? Nós vamos falar então agora sobre isso. Nós temos uma época, sempre vai existir, nunca será diferente. Você vai ter uma fase onde você vai ter fartura, entre aspas, de comida, e uma fase que você vai ter carência de comida. E no meio do caminho é uma transição. Mas só que lembra o seguinte, a transição ela já tem que estar com o dever de casa pronto. Transição tem a ver com o quê? Você sai de uma época de temperatura, de chuva, de condições climáticas para entrar em outra. Com essa mudança global que está acontecendo, alguns falam em aquecimento, outros falam em esfriamento, na verdade está muito bagunçado, porque está cada vez mais difícil você prever. Antigamente você tinha ideia, você pegava o calendário romano e você colocava no calendário climático, batia. Hoje não dá mais. Então, as chuvas começavam em setembro, hoje estão começando em novembro, às vezes tem frio em maio, esse ano tudo indica que vai ter frio em maio novamente, e o frio vinha em julho, e tem calor demais, até agora, semana passada, hoje mesmo aqui na região de Presidente Prudente, está quente, mas amanhã está fria, a variância térmica é muito grande. Então isso afeta muito a vida, tanto dos animais como das plantas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? A planta é um ser vivo, tá? Talvez seja que a gente tem que entender que toda a riqueza brasileira maior é poder fazer uma pecuária a pasto. Mas para você entender um pouquinho disso, você tem que saber um pouquinho sobre clima, né? Não existe vida sem luz, mas excesso de luz também é ruim. Então a planta precisa do sol, né? Eu vou explicar isso melhor para vocês depois. Tá? Sem sol, sem luminosidade, não ocorre fotossíntese. Sem fotossíntese não existe crescimento de folha. Tá? Precisa de temperatura, mas essa temperatura também não pode ser muito intensa. Por exemplo, as pastagens tropicais, elas vivem bem em 25 graus. Se passar muito, 30, 40, elas perdem água e elas começam a desidratar, tem um ciclo pior. Se ficar muito frio, abaixo de 20, elas entram numa fase que a gente chama de senescência, elas não conseguem crescer. E o solo também. Então, para você ter pasto, que é a base da nossa pecuária, você tem que ter uma coisa chamada, primeiro, luminosidade. Essa luminosidade não pode ser excessiva, tá? Já falei isso. O sol está cada vez mais forte, a temperatura hoje chega a 40, 45, a sensação térmica, dependendo até acima de 45 no horário do dia. Tá? Isso é muito ruim para a planta, que ela desidrata, perde água. Isso é ruim para o solo também, que você mata a vida do solo. Você tem um solo físico, o solo químico e o solo biológico. O solo físico não tem como mudar. Nossos solos são solos antigos, são solos desgastados, são solos de milhões de anos. Tá? São solos que já foram desgastados pela intempérie do tempo. Tá?
mas você tem também a parte química e biológica. A parte biológica são os micro-organismos, são microminhocas, são protozoários, são bactérias, são leveduras, são fungos que vivem no solo e eles dão vida, porque eles transformam matéria orgânica e essa matéria orgânica vai servir de alimento para a planta, né? Então, para a gente poder entender bem isso, você tem que ter clima, tá? Mas não pode ser muito quente nem muito frio. O ideal para nós é 25 a 27 graus, temperatura média. Quando é 40 graus, isso é ruim para a planta, é ruim para o solo, é ruim para os animais. Você tem que ter luminosidade, excessiva faz mal. Por exemplo, o dia hoje, amanhecer, eu acordo cedo, antigamente com 5 horas estava claro, hoje 6 horas está ficando claro. Então você está perdendo cada vez mais agora tempo de luz, né? Um sol mais frio às vezes, mas depois fica mais quente durante o dia. A planta também não gosta disso, tá? Ela gosta de um equilíbrio. E a questão da chuva. Hoje o maior problema nosso é a chuva. Está cada vez chovendo menos em muitas regiões do Brasil. E muita gente confunde chover muito com chover bem. Não adianta chover 100 milímetros por dia, isso não resolve nada. Uma planta precisa de 5 milímetros de chuva, que são 5 litros por metro quadrado. Se você imaginar 1 metro quadrado de pasto, deveria chover 5 milímetros todo dia para ela poder manter o equilíbrio dela. Isso ela pede e ela coloca, ela pede e ela coloca. Se chover 200 milímetros na hora, ela não aproveita quase nada, só tem erosão. Então, guarda isso. Chover bem é chover constante, lentamente e sem longos períodos de veranico. Tá? Isso é muito ruim. A luminosidade não pode ser excessiva. Tá? Por muito sol também faz muito mal. Pouco sol também não é bom, mas a gente quer ter um sol que seja um sol ameno, suportável, e a temperatura de 25 graus, por exemplo, na questão ambiental. A sensação térmica não pode passar de 25 graus numa planta. Ela começa a perder calor. E a folha dela, ela perde água, perde calor através da folha. O respirador da planta é a folha. Tá? Então, isso aqui eu falei rapidamente, vou falar mais. Fotossíntese. Isso é um presente que Deus deu para a gente, a natureza deu isso. Porque fotossíntese você tem a energia solar se transformando em comida. Tudo que a gente come de proteína animal, de ruminante, vem da fotossíntese. Se não houvesse fotossíntese, não haveria leite, não haveria carne, não haveria muita coisa que é muito importante para nós. O que é fotossíntese? Você tem uma planta, você tem células estruturadas para isso, eu vou mostrar com detalhe para vocês, e elas recebem energia. Essa energia é a energia do sol. É como se fosse uma placa solar. Ela funciona exatamente igual uma placa solar. Você coloca uma placa solar na sua casa, aí aquela placa ela absorve a luz, ela esquenta, entre aspas, e ela promove uma coisa chamada energia. Essa energia gerada é levada para algum lugar. A planta faz isso da mesma forma, com muito mais eficiência que a gente. E ela produz o quê? Ela produz 6, a gente fala moléculas de CO2, tá? E 6 de água. Ele pega CO2 da natureza, do ar, ela puxa esse CO2, não existe coisa melhor para tirar CO2 da natureza do que planta. Isso você diminui a questão do carbono, nós vamos discutir isso depois, do efeito do gás de estufa. Ela reage com a água, por isso que a água é fundamental. Eu vou explicar de onde vem essa água. Ela vem do solo, ela é absorvida pelas raízes. Lá dentro os dois se juntam, 6 partes de CO2, dióxido de carbono, com 6 partes de água. Aí você vai ter, através da luz solar, isso promove uma reação química, tá? E vai formar açúcar. Tá? Ali é celulose, tá? E ali você também tem oxigênio. Aí o que ela faz? Ela promove a limpeza do ar, tirando CO2, tem que ter água, produz açúcar dentro da planta e com esse libera o oxigênio. Ou seja, não existe coisa mais perfeita para o mundo do que a pecuária brasileira a pasto, onde ela tira gás carbônico, ela produz proteína de alto valor biológico e ainda libera oxigênio. Tá. Isso chama-se cloroplasto. Cloroplasto é essa estrutura que eu não consigo mostrar para vocês,
essa parece à direita, abaixo, você vê umas bolinhas verde claro. Aquilo lá é como se fossem células. Imagina placas, são várias placas. E elas, imagine placa solar, igualzinho que você vê no telhado da sua casa ou da sua propriedade. Ali bate aquilo ali e aquilo ativa. Se tiver energia, perdão, se tiver água, aquilo dispara. Ela puxa CO2, pega essa energia solar, reage e promove uma coisa chamada o quê? Crescimento foliar. Aqui você vê vários tipos de folhas, tá? Vários degradês de folha. Quanto mais verde tiver a folha, maior vai ser a produção de clorofila. Tá? A clorofila é o pigmento da folha. Maior a atividade de cloroplasto. E você pode associar, quanto mais cloroplasto tiver em atividade, vai ter mais clorofila. E essa clorofila simboliza que a planta está no máximo da atividade dela biológica. Ela vai ter mais aminoácidos, vai ter mais energia, vai ter mais vitaminas, vão ter mais minerais. Ou seja, para a gente alimentar o gado, nós dependemos de cloroplasto, nós dependemos de clorofila. E eu vou mostrar para frente por que isso é tão importante para nós. E guarda, é bem simples, isso é real. Essa foto, são folhas de pasto que a gente tira e você olha contra o sol, tá? Isso aí a gente colocou, foi eu que montei isso, a gente colocou numa lupa. Mas vocês podem fazer contra o sol. Você vai no teu pasto, vai andar e pegar a folha e olhar contra o sol. Quanto mais luminosidade passar do sol para as folhas, menos cloroplasto ela tem. Isso é pior para você, porque esse pasto já está numa fase ou de seca ou de transição. O que é a transição? É justamente isso, onde você tem muita atividade de cloroplasto na época das águas, na época farta, e vai caindo, caindo, até chegar na atividade zero, que é a pasto, na seca. Ele fica parecendo palha, cor de palha. Quanto mais cor de palha, menos cloroplasto tem. Quanto mais verde tiver, mais cloroplasto tem, ou seja, tem a ver com clorofila. Tudo bem? Perdão. Isso mostra para a gente o seguinte, né? A gente quer pelo menos de 8 a 12% de proteína bruta. PB é proteína bruta. Porcento é a quantidade que tem na matéria seca. Por exemplo, se você tem 100 gramas de matéria seca, o que é matéria seca? Um pasto, você tira ele, você põe, a gente faz um trabalho no laboratório, ou com forno mesmo micro-ondas, aí você tira a água dele. Um pasto verde tem 75, 72, até mais às vezes, de água. Quanto mais verde tiver, mais água ele tem. Então, isso que sobe é matéria seca. O seco, o pasto amarelado, ele tem muito mais matéria seca. Mas isso não quer dizer que é uma boa coisa para o animal ou para você que produz carne e leite com isso. Quanto vai esverdeando, quanto mais verde tiver, maior incidência, maior probabilidade de ter proteína bruta alta nessa dieta. Você vai pegar 1 kg de matéria seca, de pasto, você vai pegar 12%, quer dizer o seguinte, se você fornecer 1 kg de matéria seca de pasto, vai te dar 120 gramas de proteína bruta. Uma vaca come, dependendo de uma vaca de corte, come de 10 a 12%, 10 a 12 quilos de matéria seca. É só multiplicar. Quando o animal está ficando mais passado, quando o pasto está ficando mais passado, perdão, vai ficando também o quê? Caindo a proteína bruta. Cai para 9, para 10, 8, 9. Na fase de transição que nós estamos entrando, ela cai para 7, talvez 6. Na seca pode cair para 5 até 4. Isso é muito ruim, porque a atividade do animal dentro do rumen é pelo menos de 7. Então guarda isso, quanto mais verde for, quanto mais larga for a folha, quanto mais tenra for a folha, quanto mais macia for a folha, você tem maior chance de ter proteína dentro do que você precisa para o animal, de energia, de quanto você precisa para o animal, dos minerais também. E quanto for o contrário, quanto menos verde for, verde cana, amarelado, palha, pior a qualidade da matéria seca, pior a quantidade de proteína. A proteína pode cair até 50%, dependendo, tá? Pode cair para 4, 5, até muito mais do que 50%. A energia também cai, que é o açúcar, celulose e hemicelulose. A questão de minerais fica péssimo. Então, é uma forma bem fácil de você entender como se avaliar. O que a gente tem? Tem a natureza, tem a chuva, que fornece hidrogênio,
nessa chuva, se tiver relâmpago, nessa água vem junto o nitrogênio vem pela natureza via chuva, é a melhor fonte que tem de nitrogênio para as pastagens é chuva e que tem relâmpago. Por incrível que pareça, o relâmpago ele transforma dentro da energia da nuvem em nitrogênio, ele cai pela chuva e cai no solo. No solo você vai ver ali NPK, N é nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio só entra pela chuva, ou você adubando com ureia, ou assim por diante, não tem outra forma. Esse nitrogênio vai alimentar a microbiota do solo, como eu falei, o solo tem o químico, tem o biológico e tem o físico. Tá? O físico pode ser arenoso, pode ser argila, pode ser pedra. O químico tem a ver com NPK, tá? E tem a ver com cálcio e magnésio e enxofre, que são esses hexágonos em azul, ou com boro, com zinco, ferro, com cobre, manganês e molibdênio, que são esses hexágonos verdes. Isso tudo existe no solo. Aí você tem uma microbiota que vive próxima das raízes, tá? Essa microbiota se alimenta e ela forma a matéria orgânica. Quanto mais bater temperatura no solo, você piora isso. A cobertura diminui. Vocês estão vendo o sol à esquerda, vocês estão vendo a setinha, o CO2, que é gás carbônico. Tá? A planta puxa 6, junto com a água que ela puxa pela raiz, ela forma energia, ela forma carboidrato, e essa energia do sol faz esse mecanismo de carboidrato e ela libera O2. Isso aqui é perfeito, gente. Se você mantiver isso na tua propriedade, nunca usar solo rapado, nunca deixar, é melhor você ter praga em cima do pasto do que ter um pasto rapado. Porque você está produzindo o solo, mas está errado ter isso. Mas uma boa pastagem tem que ter no mínimo 25 a 40 centímetros, dependendo do manejo dela, independente da época do ano. Se você deixa rapar teu solo, a tua pastagem, você está perdendo o maior patrimônio que existe hoje. Qualquer hectare de terra hoje é R$100 mil. E não tem como voltar a isso. Solo não se coloca, ele se faz. E demora milhares de anos para fazer isso. Para a gente poder resumir, guarda isso. Precisa de solo, esse solo tem que ter vida. O que mede a vida do solo chama-se matéria orgânica, que é SMO. Um país que neva, essa matéria orgânica se preserva por muito tempo. Num país como o nosso, tropical, a temperatura faz com que essa matéria orgânica seja rapidamente mobilizada, destruída pelos micro-organismos. Esse micro-organismo depende da temperatura. O solo muito quente também é ruim para ele, é ruim para a matéria orgânica. Tem que ter água, como eu falei para vocês, o ideal seria 5 litros de água por metro quadrado. Isso não é possível, mas seria o ideal. Mas você tem que fazer essa conta. E se faltar água, você não vai ter fotossíntese. Se não tiver luz, não tem fotossíntese. Não tendo fotossíntese, você não tem folha, você não tem pasto. Não tendo pasto, você não consegue produzir pecuária de corte de leite no Brasil. Tá? Repetindo de novo, aí eu mostro as várias fases. À esquerda você vê algumas folhas procurando a luz. A folha pontuda sempre é a que é mais ativa, ela forma uma lança, ela procura a luz. A folha, quando quebra, ela já chegou o ciclo dela, a fotossíntese dela já está deficiente, aí ela ou está sombreada, ou não tem nutrientes, ou não tem água. Tá? Então, a folha tem que estar sempre para o céu, apontada para o céu. Se sombrear demais, e a cor dela, quanto mais, independente da espécie, independente se é tropical, se é gramínea temperada, independente se é braquiária, se é pânico, quanto mais larga for a folha, mais tenra for a folha e mais verde for a folha, melhor para o gado. Aí você vê vários graus. Ali tem mais ou menos umas 17 folhas, aí você vai ver folha mais amarelada, ele ficou meio azulado ali por causa do efeito quando eu fui fazer a imagem. Não é que ela é azulada, ela fica uma cor de palha e morta. Tá? Quando tem geada, ela fica azulada, ela fica mais enegrecida. Mas o ideal é que você tenha sempre verde cana para frente. Palhada é complicado. Tá? Aí você tem de novo, você vê o cloroplasto, né? Cada uma daquelas é uma placa que produz, ali tem a fotossíntese, ali você vê à esquerda, você vê uma folha já caída, tem luminosidade, tem água, mas você pode ver o degradê dela.
tem uma parte mais clara, uma parte intermediária, mas nenhuma delas, essa folha não tem 7% de proteína. Isso já começa a comprometer, que o mínimo que você precisa é isso. E você vê à direita um pasto novo, que foi judiado, passou do ponto de colheita dele, o gado está batendo demais nele, ele tenta fazer, o cloroplasto quer produzir, mas falta para ele algumas coisas, que eu vou explicar para frente. Ou seja, pasto rapado não é interessante, pasto passado alto também não. Muita gente fica mostrando fotos de animais, um pasto escondido, isso é besteira, a gente não cria girafa. Tem um ponto de colheita, não pode passar do ponto, não pode também exigir do ponto, porque você destrui cloroplasto. Se você destruir cloroplasto, você tem problema. Aqui é uma folha que eu falei, já está caída. Você vê uma folha do meio em forma de lança, tá? Ela está procurando a luz. Essa é a que tem mais nutrientes, tem mais atividade de cloroplasto, só que falta nitrogênio. Você vê que ela está mais clara. Aí você tem uma coisa chamada lâmina, bainha, colarinho, lígula e como. Aí você tem o sentido dos nutrientes. O nutriente sai do solo, ele vem sempre pela bainha, tá? E ela sobe. Ela sobe, quando tem chuva, isso é um ciclo normal. Quem media isso? Temperatura, que eu falei, 25 graus, por exemplo, a atividade é maior, 30 graus ela diminui, se tiver abaixo de 20 graus, esse sentido de subir, aí você tem uma coisa chamada lígula. Lígula é como se fosse uma válvula. Ela manda mais nutrientes ou menos nutrientes. Quem controla a lígula? O cloroplasto. Se o cloroplasto tem atividade, ele fala assim, estou precisando de comida, estou precisando de comida. É uma folha que vai precisar de água e outras coisas mais. Ela vem a energia do sol, mas ela precisa manter a maquinária dela. A lígula abre ou ela fecha. Ali você tem um colarinho que é o ponto da lígula. Se essa folha, normalmente uma planta tem 4 folhas. Tem a primeira folha, a segunda folha, a terceira folha e a quarta folha. Ela vai se soltando. Cada uma tem um ciclo de 7 dias, mais ou menos. Isso dá 28 dias, em média, para as braquiárias e para os pânicos. Isso na época das águas. Na época da seca, isso é prejudicado porque falta água. O que acontece? Quando está tudo certinho, a primeira folha vive 7 dias, depois sai a segunda com 14 dias, depois sai a terceira com 21, depois a quarta. Quem controla isso? Aquele negócio chamado lígula. Ela vai fechando e vai jogando comida. Se não tem folha para ter fotossíntese, a planta não é burra. O que ela faz? Só tem talo, não tem folha. O que a lígula faz? Ela se fecha. Aí o fluxo vem com o contrário. Em vez de subir, ele desce. Ali na bainha tem uma seta vermelha. Essa seta vermelha está jogando comida para a raiz. E ali você tem uma coisa chamada meristema que vai segurar. Ali vai ser a reserva. Na seca, o que ela faz? Ela joga toda a energia dela para a raiz. Ela joga para uma coisa chamada gema apical, para proteger. Que quando tiver uma condições favoráveis, de novo ela faz isso. A fase de transição é justamente isso, né? O fluxo nutricional começa a inverter. Em vez de subir para a planta, começa a descer para a raiz e para armazenar o caule. Aí você tem mais na palhada, tem mais caule do que folha. A relação folha-caule determina todo o sucesso teu na tua propriedade. Aí o que eu já falei, vou repetir, à esquerda seria uma fase de fartura, à direita seria uma fase já de seca. A transição seria esse intermediário. Da época das águas para a época da seca, tá? Vamos supor que fosse novembro, um ano bom, dezembro, um ano bom. Vamos imaginar que isso, vamos supor que seja agosto, julho, final de julho. Não é de congeada, é só seca. Se for frio, não é assim não. A proteína cai 50%. Ou seja, se tem a 12, pode cair para 6, ou pode cair até para 5 ou para 4. É no mínimo 50%. Minerais caem bastante. O que mais cai é fósforo. Fósforo cai muito. Micromineral se acaba. O único que sobe é cálcio. O único mineral que sobe é cálcio. Tem muito cálcio. A relação cálcio-fósforo na planta velha é muito ruim. E a questão de potássio também. O potássio é muito forte na época da chuva. Tá? Na época da seca ela zera. Aí, por isso que na época da seca estoura o consumo de sal branco. Às vezes o pessoal fala assim, ué, mas o que vocês puseram no sal que estourou o consumo? É a relação de sódio e potássio. Como não tem potássio, ela tenta compensar com sódio, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas isso é muito comum. Lembra disso, fósforo cai muito, potássio quase zera, tá? Zinco cai muito, cobre cai muito, selênio nem se fala, tá? Que já não tem. A energia cai de 15% a 20%, ou seja, se tem 60%,
cai para 48, se tem 50 e assim por diante. Você guarda isso, a energia, ela cai, mas o pior é a proteína. Por que isso é importante? Porque a coisa mais importante para a gente fornecer na fase de transição de seca é nitrogênio. Por isso que a gente tem que ter sempre pensar em proteína na época da seca e da transição, tá? Com sementeio é pior ainda, tá? O fósforo todinho que eu falei, ele vai para a semente. O cavalo adora comer braquiária. A única parte que ele come do braquiária é a questão da semente. Todo o fósforo, mas é um fósforo meio complicado, para ruminante funciona, a forma dele é meio complicada. O fósforo vai tudo para a semente. Os melhores aminoácidos vão para a semente. As folhas não têm nutrientes, porque a lígula fala, não, agora tem que sementear. Quanto mais baixo sementear o pasto, mais estresse sofreu esse pasto, pior as condições desse pasto. Aí quando você vê um gado comendo, você fala assim, tem pasto, só tem talo e só tem semente. Cuidado, o custo operacional deles, ele está bonito, tá, mas você pode ter certeza, ele está consumindo no coxo. É impossível você ter um animal desse, nós vamos falar isso daqui a pouco, se você não fizer as contas, tá? Aí você vai ter menos de 5% de proteína, você vai ter uma energia ao redor de 50% no máximo, vai ter uma fibra muito dura e muito pobre em fósforo, potássio também, tá? À esquerda você vê o talo, a gente fala de relação folha-talo, o da direita foi esse mesmo passo, quando receber uma geada, aí ele explode, que é pior ainda. Isso aqui o pessoal fala, não, isso é bambu. Se você der um gado ali, você vai botar o gado lá para esconder. É ótimo para você achar cobra num negócio desse. Agora, para dizer que isso vai nutrir animal, isso aí é para inglês ver. À esquerda você vê também, ali é um passo que teve geada, à esquerda, tá? Aí depois ficou à direita, ele morre, a geada explode a folha que tem dentro. A geada é a pior coisa que tem, a geada. Nós tivemos 6 aqui, eu tenho uma propriedade, nós tivemos 6 em cima. Eu tenho essa propriedade há 35 anos, fazia tempo que não tinha tanta geada. Isso é terrível. A seca é ruim, mas a geada é um desastre. Um dia de geada, às vezes, demora 50 dias para a planta se recuperar, tá? Aí você vê a esquerda, né? Aí você fala assim, se eu guardar, isso aqui é a fase de transição, é um verde cana, tá? Ele pode ficar assim? Pode. Se você judiar demais do pasto, se você não protegê-lo, a raiz se acaba e ele vai ficar muito complicado para ele. Isso aqui é uma coisa muito simples de fazer, tá? Qualquer técnico nosso pode fazer isso para vocês. Vocês vão pegar, hoje o álcool gel todo mundo tem, tá? Você vai pegar o teu pasto, vai pegar um copinho de plástico, esse de beber água, e vai pegar as folhas, somente as folhas. O talo não interessa. Aí você vai picotar essas folhas com uma tesoura, isso é pânico, tá? Esse experimento é com pânico. Isso é baratíssimo, você vai fazer. E você vai jogar dentro do copinho. Ali você vai pegar um pasto, digamos, que seria mais para seca, ou da esquerda, você vê essa cor de palha, você vê um de transição, que você vê esse verde cana, tá? Que a gente fala que é razoável, e um bom. Esse bom aqui seria na época de fartura de pasto, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar álcool 70% líquido, não gel, perdão. Aí você vai colocar e deixar 14 horas, uma noite, no mínimo 8 horas. Você vai fazer isso, pode dormir ou faz de manhã e pega à tarde. E você vai jogar justamente o que você está vendo aí. O que acontece com uma palhada? Ele sobe. Exatamente o que você está vendo aí. Ele sobe. Por quê? Não tem nada de matéria seca de qualidade, só tem matéria seca. Aí você vai botar o álcool e deixar ele lá. Aí você tem um razoável, uma parte sobe, uma parte fica mais coisa, e você tem um bom, por causa do peso molecular dela, da folha, da célula, ela baixa. Isso já é um sinal que você pode dizer assim, em valor nutricional, o da direita é 1000 vezes superior ao da esquerda, tá? Aí você vai fazer o seguinte, depois daquele período que eu falei de 8 horas, 10 horas, 14 horas, dali está 14 horas, mas a diferença é muito pequena. Vocês podem fazer com 10, uma noite é o suficiente. Aí à esquerda você vai ver esse líquido amarelado do álcool, isso é péssimo. É sinal que não tem clorofila, lembra da clorofila? Não tendo clorofila não vai ter energia, não vai ter proteína, não vai ter nada, porque o cloroplasto não está trabalhando. Isso aqui na época da seca. O razoável seria uma transição. Se teu pasto da transição estiver ruim, você imagina como vai estar na seca. Pode fazer isso hoje. Sai daqui, vai fazer hoje.
vai lá, dá uma volta no teu pasto, faz isso. E amanhã você pode até mandar para o Departamento de Nutrição Animal as fotos. Nós vamos avaliar com vocês. E vocês vão ver isso. Se o teu pasto estiver bom, é sinal que está com 7, 8, 9 de proteína, tem energia, assim por diante. Se estiver razoável, está em 7, 8, 10. Se estiver ruim, está com 4, 4,5. Isso é muito complicado, tá? Isso é com braquiária, tá? É a mesma coisa, a gente fez com pânico. Agora isso é com braquiária. Um foi feito no Mato Grosso, outro foi feito em Minas, mas nossos técnicos podem fazer isso em qualquer lugar. Você pode fazer isso. A conta é a mesma, tá? Pega, ali vem um pouco de talo, talvez fosse menos talo, um pasto de pior qualidade. Aí você coloca álcool, 70%, faz o mesmo processo e avalia. Aí você vai ter um ruim, um razoável e um bom, tá? Aí vocês podem reparar que o bom da braquiária deu menos que do pânico, porque o pânico tem as folhas maiores e tem mais cloroplasto, o pânico produz muito mais clorofila, tá? Guarda esse gráfico, tá? Que é a produção de forragem. Você tem o verão, tem o outono, tem o inverno, tem a primavera e o verão. A gente não fala mais em mês, não mês romano, não a transição romana. Olha para o clima. Às vezes chove mais no inverno. Por exemplo, lá em casa choveu mais agora em abril do que os 3 primeiros meses. E ao contrário. Ou seja, você tem que olhar quanto está chovendo, quantos dias de sol tem e assim por diante. E lembra que a produção de forragem é 80 a 20. 20% é na fase pior. E a produção de forragem, 80% é na fase melhor. Guarda quando você puder para dar quando faltar. Porque a exigência do animal mantém sempre a mesma. E você tem que alimentar isso aí, que é a microbiota ruminal. 1 mililitro de rumen fluido tem pelo menos 100 bilhões de bactérias, tem 10 milhões de protozoários, tem 10 mil fungos, tá? Isso, quanto pior for a qualidade do pasto, vai cair a quantidade de bactéria. Quanto pior for a qualidade do pasto, vai cair a quantidade de protozoário e de fungo. Esses três juntos formam uma coisa chamada microbiota ruminal. E é ele que faz o animal ter fome, é ele que faz a digestão do pasto, tá? Não adianta dar para o gado, na época, isso aqui é uma vacada, até uma foto, o pessoal dá linha branca, aí o gado começa a comer mais, por causa da relação de sódio e potássio que eu falei para vocês, tá? Como não tem potássio, aumenta o consumo, é jogar dinheiro fora. O gado continua feio, repara a pele deles, são vacas paridas, tá? Produzindo leite. Leite é muito importante, potássio é fundamental e outros elementos mais. Estão desidratados, você pode ver que falta água, a pele deles está horrorosa. E você tem uma coisa chamada lei de Liebig, que é a lei dos mínimos, que você mostra o quê? Imagina uma barrica, cada anel daquele, cada pedaço da madeira aqui representa um elemento. Você pode ter fósforo, pode ter energia, pode ter água, pode ter o que for. O que tiver em menor quantidade, que é a lei do mínimo, vai determinar o massa da produção. Não adianta colocar excesso de fósforo e faltar, por exemplo, nitrogênio. Esse é o grande problema na seca e na transição. O pessoal carrega, às vezes, na linha branca, aumenta o consumo, reclama e é jogar dinheiro fora, porque a lei do mínimo não está sendo respondida, tá? Você tem que guardar isso. O animal que mais exige é vaca. Você tem a estação de monta aqui de novembro a janeiro, que deveria ser, esse ano não foi, deu todo atrasado. É melhor você matar o gado do que jogar para trás. Você quer o bezerro do cedo, esse é fundamental. O que é o bezerro do cedo? Aquele que vai nascer entre agosto e outubro. Novembro já é o final do cedo. Quanto mais for próximo de agosto e setembro, é o bezerro do cedo. Esse bezerro do cedo é o mais pesado, é o que vai morrer mais cedo, é o boi China. Não tem um boi China que não seja bezerro do cedo. E você tem o desmame, que está correndo agora, março, abril e maio, com 7 meses. Não adianta botar com 9 meses, 10 meses, é besteira. E guarda que o pasto vai alimentar esse bezerro dentro da barriga do animal e vai também alimentar esse bezerro na mãe. Isso é na Austrália, uma foto de um amigo meu, e aí, à esquerda, uma vaca, é brama, um gado orelhudo, e à direita de um amigo meu também, os dois são veterinários, e no Tocantins. Esse ano foi, na Austrália, essa foto tem 3 anos, esses 2 anos tem chovido. Aqui não, nós estamos desse jeito. Ou seja, vai ser péssima a produção de bezerro do cedo e reprodutiva. A condição corporal da vacada na seca, que vai para o bezerro do cedo, está comprometida, já está comprometida. Se você não tiver feito o dever de casa, vai ser desastroso, tá? E a vacada tem que produzir leite bem por pelo menos 5 meses. Se você pensar que a desmama ela vai ocorrer em abril, maio,
Se você tirar 5 meses para trás, aí você tem que imaginar agosto, setembro, outubro, novembro, aí você tem que fazer a seguinte conta, né? Perdão, 8 meses da desmama, 7 meses e os 5 meses. Você tem que fazer a conta. Se o bezerro não tiver uma boa mãe até o 5º mês, ele está lascado. Porque a partir do 5º mês é que ele vai ser um ruminante melhor. Ele não nasce ruminante, ele se torna ruminante. E ele é um ruminante mais efetivo a partir do 5º mês. Tá? E a desmama do bezerro do cedo. Tá? Quanto melhor, esse é um passo intermediário para seco. Os dois estão recebendo uma suplementação, por isso que eles estão bonitos assim. E compensa, e muito. Tá? Para a gente recomenda, para o bezerro, top bezerro precoce, ou top bezerro desmama. Cada um tem sua fase. Isso é muito importante. Cada R$1 que você investir em top bezerro, ele te devolve de 18 a 20 reais, ou na mãe ou no bezerro. 1 quilo de bezerro está R$16, no mínimo 14, já chegou a 20. Você faz a conta. Mas, na verdade, esse produto não é para o bezerro, é para a mãe, que você consegue liberar, ela produzir menos leite, menos desgaste. 1 quilo de leite é muito desgastante para a mãe. Tá? E para as novilhas também, você pode, às vezes, pensar o seguinte, eu quero a precocinha, você tem que fazer um tratamento diferenciado. Tá? Esse é um gado precoce que emprenhou com 17 meses, algumas estão bem, outras estão mal, mas vão parir conforme a condição corporal delas. Tá? Você olha a da esquerda, a do meio e da direita. A do meio tem uma condição corporal muito boa, ela é maior também, mas ela tem gordura na cauda. A outra não tem nada, essa vai ser um animal até complicado, o dono quis fazer, o problema é dele, tá? Mas o ideal seria o da direita, porque era mais harmoniosa. Tá? A do meio é muito pesada. E quanto mais pesado for o gado, mais vai sofrer. Volto a falar de novo, conforme a cor da folha, você vai ter uma população de microbiota que vai cair no rumen. E esse rumen vai degradar essa folha conforme você sustentar. Lembra da laninha? O Brasil está muito complicado, esse mapa eu tirei ontem, e a direita mostra que não vão ter laninha até o ano que vem. As barras roxas ou azul, não sei como está aparecendo para você, elas determinam laninha. Laninha é sempre ruim de Brasília para baixo e sempre de chuva, e é muito mais de chuva para cima. Mas excesso de chuva é complicado. Tem lugar no Tocantins, no Pará, no Maranhão que choveu tanto que não tem pasto, porque matou as raízes. Tá? Isso é problemático, são as raízes, a profundidade. Né? Quanto mais o clima estiver ruim, mais você tem que ter raiz para baixo. As raízes superficiais, elas se alimentam, mas o que busca água é a raiz de baixo. Tá? Isso aqui, eu tirei essa foto tem 3 dias. Tá? Aqui você mostra o pasto da esquerda, o pasto da direita e o solo. São nos mesmos lugares. Você vê que o da esquerda, provavelmente, você vai morrer rapidinho quando começar a seca. O da direita não está bem, tem um pouco mais de raiz, mas não tem raízes profundas. E olha como o solo está duro, gente. Olha como o solo está seco. Isso é aqui. Esse aqui, a 15 quilômetros de onde eu estou falando para vocês. Esse é um animal, são fêmeas, no tipo de pastagem. Lembra da microbiota? Você tem a folha está caindo, a proteína está caindo, você tem que alimentar. Como é que você faz isso? Isso é que a gente propõe. A gente tem uma linha top line recria, tem um Foz recria, prime, e tem o transição, a gente fala seca, transição, recria. Isso que o departamento técnico recomenda, que vai ser a melhor custo-benefício e efetividade para você. Você vai cuidar da microbiota e você vai acertar aquele desnível que existe de nitrogênio, de fósforo e de microminerados como o zinco e assim por diante. No coxo, você compensa o que não está na folha. Tá? Isso também serve para boi. Tá? Boi, às vezes, você fala, não, pessoal, boi vale a pena tratar. A fêmea não. Muito pelo contrário, o que deu mais nos últimos 10 anos foi bezerro, historicamente. O boi, se você pegar nos últimos 15 anos, nenhuma vez deu menor que 14% ao ano de rentabilidade líquida. Se você fizer o dever de casa, produzindo 5 arroba por hectare, isso aí é básico. Se não fizer o dever de casa, aí é mais difícil. Isso é muito melhor do que qualquer coisa em aplicação. Tá? E a gente recomenda sempre que o top line boi, o boi prime e o transição boi. Alguns vão tentar sequestrar, toma muito cuidado, tá? Boi magro é complicado,
boi magro é 72%, 75% do custo de um confinamento, tá? E a nutrição está muito pesada hoje. Lembra que, historicamente, uma arroba de boi são 2 de milho, 2 sacas de milho e 4 de soja. Então, vocês têm que fazer sempre essa conta e ver a disponibilidade, tá? E quanto vai custar isso? Uma diária hoje, no mínimo, é R$ 22,00, 24. Se passar de 100 dias, dá 2.200. Com o preço do boi magro, você pega um boi de 15 arrobas e você vê qual hora você vai pagar nele, você não consegue fechar. O porco estava dando prejuízo de 300 e poucos reais para o porco abatido. O confinamentos razoáveis estavam tendo prejuízo de R$ 400 reais. Tinha confinamento dando prejuízo até de R$ 600 reais. Por quê? Porque tem que comprar antes. Comida se compra em novembro. Boi magro se compra antes também. Se você deixar tudo para o final, aí fica complicado, tá? Aí você, sempre a opção é guardar pasto, vedar pasto, entendeu? E você trabalhar isso com transição. Fazer silagem é interessante, muito interessante, mas tem um custo. Nem todo mundo consegue fazer isso. Feno é mais caro ainda, tá? A forma mais barata que tem ainda é você vedar pasto, 25% da propriedade, adubar, se a chuva permitir. Eu fiz isso lá em casa agora, choveu, eu adubei, vedar pasto, a gente chama de feno em pé, entre aspas, que é o pasto de ferido, e botar o gado e usar a linha da maçuda, tá? Isso é para cria, tá? A gente tem o top line em cria, você pode ir trocando, conforme a folha vai piorando a cor, você aumenta, sai do top line em cria, vai para o cria prime e depois você entra no transição. Quando a folha ficar totalmente amarelada, aí você faz aquele teste do copinho de plástico, você entra no interfoz, tá? Cuidado com a água é fundamental, essa foto também foi retirada para uma veterinária que trabalha conosco. Não adianta você fazer tudo isso e botar uma água dessa qualidade, né? Isso vai desbalancear. Não tem como você conseguir uma boa alimentação sem a água. A água é o mais importante, é a maior quantidade e é o mais esquecido, tá? É uma fonte de doença, de verminose. Para a fêmea é uma fonte terrível de doença reprodutiva, como leptospirose. Muita gente pensa que é o rato, mas não é o rato, é a urina da vaca que contamina essa água. E vermífugo, né? Não tem vermífugo que segure um programa sanitário se o defeca, se essa água é contaminada, tá? Lembra do rumen, tem que estar sempre equilibrado. Você tem sempre as bactérias metanogênicas, tem os fungos, tem os protozoários e as bactérias que desdobram a celulose, que é o açúcar da planta. Se isso estiver equilibrado, você vai ter sempre lucro. E a melhor forma de se manter um rumen equilibrado é tendo pelo menos 8% de proteína na dieta, multiplica isso por 7, 56% de energia na dieta, você tem a quantidade de 10, 12, 8, dependendo de fósforo, você tem que ter zinco, em 500 mg por dia pelo menos, uns 160 mg de cobre e assim por diante. Cobalto também, pelo menos 20 mg. Você equilibrando esse rumen, você vai ter uma produção menor de metano, você vai ter maior eficiência em transformação de capim em carne e em leite, tá? Muita gente fala de metano, que é o vilão. Metano existe na natureza, existe no ser humano, existe no animal. Virou vilão porque é fácil falar, mas o pessoal não entende que a pecuária brasileira ela é super eficiente nisso, porque tudo bem que ela libera metano, mas guarda isso, um rumen bem equilibrado, ele transforma da energia, você vai pegar toda a energia que você deu para o animal, 3 a 4% vira metano. Ele desequilibrado, aí vai para 10, 12%. Aí está errado. Uma pastagem degradada é muito pior do que isso, tá? Isso é uma forma, isso aqui é lá em casa, só para vocês terem uma ideia, é você fazer o quê? Fazer sombra. A da direita foi depois da geada, da esquerda, isso foi ano retrasado, ano passado, perdão, aí gado de cria, né? E aqui a recria. A sombra é muito interessante porque protege o animal da geada, protege o animal do vento e sombreia. E se o sol está muito forte, ela faz isso também, tá? Isso é no Mato Grosso do Sul, é gado de engorda, tá? E você também tem gado de leite, isso é em Santa Catarina. Em todas as hipóteses, você vai ter sempre ganho. Você vai ter ganho na produção, ganho na fertilidade, ganho no equilíbrio. E principalmente na fase de transição, quando começa a esfriar. A variação térmica, para vocês terem uma ideia, no sol é 7 graus, no frio também é a mesma coisa, 7 graus. O animal sente muito menos essa variação térmica, de manhã, frio, e da noite. E principalmente quando ele tem que se ambientar. Se for vaca prenha, então, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá?
Eu acredito nisso, gado a pasto, tá? A gente vai partir para isso sempre, cada vez mais. Vai ter que ter forragem de boa qualidade. O problema nosso é ter essa forragem de boa qualidade. O custo não é barato, mas exige eficiência. Mas é muito mais caro lá fora. Vocês não têm ideia do que é produzir debaixo de neve. Vocês não têm ideia do que é produzir numa área que chove só 15, 20 milímetros, 150 milímetros no ano. Isso é muito complicado, tá? A demanda mundial, não sou eu que estou falando, cada vez é melhor, tá? Eu nasci em 1960, para vocês terem uma ideia, em 61 era 31,6. Hoje já está quase 80 milhões de toneladas, a demanda mundial. 2050 já não é mais 104,9, já estão falando em 115, 120. Vai comer carne, gente, vocês não se preocupem com isso. E vai vir de um animal azeboado, eu acredito muito nisso, um maço meio sangue, tá? Um zebu moderno, selecionado, isso eu acredito. Quem fizer inseminação, o programa, a Matsuda é parceira do Sumado de touros, tem touros que mostram que são muito superiores até os cruzamentos com industriais, e você tem um gado a pasto, tá? Agora a gente não pode fazer isso, desse jeito, isso é cultural, infelizmente, no Brasil, nunca foi tão bom o mercado, e o pessoal continua ainda, às vezes, querendo dar menos produto de pior qualidade e regulando. Isso é um tiro na cabeça, não é no pé, não. Suplementação mineral é investimento. Suplementação na seca, na transição, é mais do que investimento, é futuro da tua produção, tá? Isso a gente acredita nisso, tá? A gente acredita nós produzimos, nós temos 140 produtos, nós temos, só para transição, nós temos quase 17 produtos, para cada categoria, para cada universo. Isso aí é ouro, gente, porque você vai acelerar o animal. E hoje tudo é tempo. O que vale hoje é o tempo. Se você tem que produzir melhor, mais rápido, você vai ter um mercado exportador. Para vocês terem uma ideia, tem um levantamento feito pela Antenagro, pelo meu amigo Maurício, em 50 anos, a margem de animal, de gado, nunca deu negativo. Nunca, em 50 anos, tá? Olha quantos meses são, nunca deu negativo. Nunca perdeu para nenhuma posse, nem para inflação. Só que, no passado era mais fácil ganhar dinheiro por várias coisas, o preço da terra e assim por diante. Hoje não. Mas para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 anos, o ano que deu pior foi 14,4% de rentabilidade líquida no ano. Se você pensar, isso é um excelente negócio. Agora que a inflação voltou, ficou complicado. Mas hoje ainda dá 15 pontos por cento. Um bom tesouro direto, que é o mais recomendado hoje, para dar 12, 13, estou falando livre na pecuária, para dar 12, 13 bruto, você tem que ter uma aplicação bem alocada. Não é botar qualquer 10 mil reais e vai resolver esse problema teu, não. Pessoal, acredita no mercado, acredita no que vocês fazem, acredita em tecnologia, acredita em genética, acredita em nutrição. A Matsuda tem tudo isso que você precisa. Em qualquer lugar do Brasil você vai encontrar o quê? Uma genética adequada para a sua pastagem, não tem capim milagroso, tem capim adequado para o seu tipo de solo. Tem lugar que é melhor umidícola, tem lugar que é melhor decumbes, tem lugar que dá para botar pânico, tem lugar que dá para botar paredão, tem lugar... Existem N possibilidades, mas você tem várias opções para você. Para mineral é a mesma coisa, você tem a época da seca, você tem a época das águas, tem a transição, tem um gado de corte, tem um gado de leite, tem um animal mais exigente, tem um animal menos exigente, mas guarda o seguinte, tá? Quanto mais você acelerar o teu processo, quanto mais você tiver um intervalo de parto menor, quanto melhor for a tua desmama, não passar de 7 meses, quanto menor for você ter um bezerro cada 14 meses no máximo, 13, você tem uma relação de mãe e bezerro desmamado, ou seja, tem uma vaca de pesa X, você tem um bezerro 60%, 70%, 60%, no mínimo 55% do peso dela desmamado, e esse bezerro corresponder a 40% no mínimo da carcaça que você vai matar ou da vaca que vai parir, você está no caminho certo, você vai ganhar sempre de qualquer aplicação financeira, você vai ter herdeiro, não vai ter sucessor? Não, você vai ter sucessor, porque esse cara vai continuar ganhando dinheiro. Herdeiro às vezes não ganha dinheiro, eles têm aquela terra, mas é um problema para ele. Cuida do teu solo, cuida da tua aguada, cuida do teu pasto, cuida da tua genética,
e procura sempre o departamento técnico da Matsuda. Nós estamos aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Vocês são um motivo de que todos nós trabalhamos. Toda a nossa equipe, seja a pessoa que vai à fábrica, até o diretor, o presidente, a função dele, todo dia quando acorda cedo e vai dormir tarde, é vamos servir quem? O pecuarista brasileiro. Seja ele pequeno, seja ele médio ou ele grande. Porque vocês geram riqueza, geram comida. Comida é fundamental. E vocês transformam pastagem, que é um alimento bruto, que não faz parte da cadeia alimentar do ser humano, em proteína de alto valor biológico. E vocês também produzem leite de uma forma muito viável. E muita gente fala mal da pecuária brasileira. Fala porque não sabe. Porque a braquiária bem manejada, ela consegue mandar tirar mais CO2 e mandar mais O2 e ela se equilibra. E o metano que o animal produz, entre aspas, que faz parte do processo, se você manejá-lo da forma correta, você consegue produzir muito menos metano do que o pessoal fala na mídia. E se você plantar árvore, para vocês terem uma ideia, a gente sombreando, além de ganhar na parte efetiva de reprodução, de conforto térmico, 70% de um eucalipto é carbono. Então, se você tiver sombreado, se você tiver 500 eucaliptos plantados num alqueire, você tem crédito de carbono. Isso vai valer muito no futuro. Tá? Você vai ter sombra e pode fazer renda. Tá? O João Gabriel, que é meu filho, ele que está tocando hoje, todo ano ele vende um tanto de eucalipto. Paga uns trocos. Dá para ele ganhar uns trocos. Pessoal, tem uma moda hoje de falar que vamos colocar na comida para segurar metano. Isso é propaganda. Tá? Os australianos já fazem isso. Eu estive na Austrália há 30 anos atrás, e um cara chamado Leng, que eu tinha a honra de ser estagiário dele, ele já falava isso. Não compensa. Qual que mais funciona? Algas. Essas algas estão na Austrália, e são algas que chamam algas vermelhas. O Brasil não tem essa alga. Você tem que fornecer. Você baixa até 70% da produção de metano. Mas se você equilibrar, em gado de corte nunca funcionou. Em nenhum lugar do mundo funcionou a pasto, a pesquisa. Em confinamento, em algumas partes. Em leite, pode funcionar. Acredita no que nós estamos falando. Braquiária, pânico, tropical, pecuária, genética, zebu, bem manejada e com a linha Matsuda. Agradeço de coração vocês terem me dado essa honra. Tá? Aqui tem meu contato, mas eu estou representando o departamento técnico da Matsuda. Existe no Brasil inteiro, existe no Acre, em Rondônia, existe no Mato Grosso, existe no Pará, no Maranhão, no Nordeste, no Centro-Oeste, em Goiás. Em qualquer lugar do Brasil vai ter alguém nosso, da nossa equipe, que vai fazer o máximo possível para fornecer o melhor para o senhor, para a senhora pecuarista. Fiquem com Deus, parabéns pelo trabalho que vocês realizam e sejam muito felizes no que fazem. Fiquem bem e fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção. Bom, agradecemos ao Dr. Fernando pela excelente palestra e convidamos a você a acompanhar as redes sociais do Grupo Matsuda, onde você tem acesso a um conteúdo técnico de extrema qualidade, que é produzido pelo nosso Departamento Técnico de Nutrição Animal, de sementes também, de agronomia, né? Então ali você vai ter sempre acesso a essas informações que vão realmente contribuir bastante para esta importantíssima atividade que você, amigo produtor, amiga produtora, desempenham no campo. A gente fica por aqui, a você um abraço e até o próximo encontro. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.